Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h05, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de terça-feira aqui na Prever FM, e é com satisfação que nós estamos recebendo aqui o doutor Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista da nossa Unesp, que mais uma vez está na bancada do primeiro jornal. Bom dia, doutor, como vai? Muito bom dia, Márcio, muito bom dia, André, muito bom dia a todo mundo que está ligado na Prever FM nessa manhã de terça-feira. Doutor, era para ter vindo naquela segunda-feira, na terça-feira, fatídica, né? Um dia após aquela ventania de mais de 106 quilômetros aqui na cidade de Botucatu, então acabamos adiando e hoje ele está aqui. E na última vez que esteve nessa bancada, o doutor Alexandre teria algumas viagens para serem feitas, né? Uma delas é para o Peru. Como é que foi isso, doutor? Na verdade, aconteceu no Peru o Congresso Latino-Americano de Infectologia, que é realizado pela Associação Pan-Americana de Infecto, e eu fui convidado para palestrar justamente sobre um tema que Botucatu teve destaque, que foi o impacto da vacinação Covid durante a pandemia e também nessa época que nós vivemos, na época já da Covid como uma doença endêmica. Então, Botucatu é um dos exemplos no Brasil de vidas salvas, como a gente teve aquela iniciativa fantástica de vacinação em massa e toda uma educação em saúde que foi feita tanto pela esfera universitária, mas também com todo o apoio da Secretaria Municipal de Saúde na época, do prefeito na época. Nós tivemos uma redução em relação ao número de óbitos quando comparado com a população em geral do Brasil, ou mesmo com cidades parecidas com a nossa, em torno aí de 150 mil habitantes, tanto do estado de São Paulo quanto de fora. Então isso foi um efeito muito didático e que outros países da América Latina sempre pedem que a gente fale sobre, né? Essa semana também participei de um seminário internacional mostrando o exemplo de como a gente conseguiu reduzir óbito com vacinação. E a realidade com relação à procura pela vacina em outros lugares? A gente está falando, por exemplo, especificamente aqui na América do Sul. Ela é parecida com a nossa? A aceitação, que é uma coisa incrível de se tocar num assunto desse, né? Aceitar ou não uma vacina. Mas a aceitação, por exemplo, no Peru, ela é como aqui no Brasil atualmente? É muito distinta, muito heterogênea, a depender da educação e saúde. Esse é o ponto. Então, hoje a vacina contra a Covid, lógico, não é para todo mundo. Você não precisa vacinar um rapaz, uma moça jovem de 20, 30, 40 anos, porque hoje a Covid é uma doença endêmica, um vírus que traz pouco perigo intrínseco para populações que não são vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Idosos acima de 60 anos, pessoas que têm imunossupressão e crianças abaixo, principalmente de 5 anos. Porque nas crianças o sistema imune ainda não está maduro, então você tem mais suscetibilidade a formas graves da Covid, assim como da influenza, da gripe. Em idosos já existe o fenômeno chamado de imunossenescência, o sistema imune vai ficando menos eficaz por conta do avançar da idade, e os imunossuprimidos por motivos óbvios, ou eles estão recebendo quimioterapia, estão recebendo imunobiológico, e isso acaba afetando a imunidade deles. Então, a falta de percepção de risco dessas populações mais vulneráveis é a palavra-chave. Então, por exemplo, o Chile, que trabalha fortemente com uma educação em saúde preventiva, mostrando para certos grupos populacionais que certas doenças são mais perigosas, como, por exemplo, a Covid, a influenza, um outro vírus que causa também doença nessas populações, as mesmas que eu citei, vírus sincicial respiratório, para o qual também agora nós já temos vacina. Então é trabalhar de forma individual, como se a gente tivesse um cardápio de opções de forma particular, a depender dos seus fatores de risco. O brasileiro não cumpre mais calendário vacinal, né? Infelizmente, né? Isso está melhorando, Márcio. Está melhorando porque, apesar da gente ter vivido uma época bastante triste de desinformação, de fake news, que culminou durante a pandemia, como as doenças elas sempre acabam mostrando a sua cara. Então agora nós estamos tendo surto de coqueluche, de sarampo no Brasil, vimos a tragédia que foi dengue ano passado, então as pessoas voltaram a procurar as vacinas. Isso, com o tempo e com muito trabalho, a gente vai conseguir voltar à confiança que a população tinha
no programa que era mais exitoso em todo mundo em relação à cobertura vacinal, que era o Programa Nacional de Imunização PNI brasileiro, cujo nosso símbolo, né, é o Zé Gotinha. Aproveitando, Márcio, até interrompendo aqui por uma pergunta pontual, Marília registrou uma morte suspeita por sarampo, doutor, de uma criança, 1 ano e 2 meses, né? Isso acende algum alerta aqui na região? É possível ficar preocupado por conta disso ou não? Me desculpe. Super necessário esse alerta, a vigilância epidemiológica sem alarde, sem excesso, né? Mas é super importante porque o sarampo, que já foi uma doença que o Brasil teve o certificado internacional de erradicação em 2016, voltou a circular no Brasil, não com tanta força quanto a gente vê em outros países. Vou contar uma curiosidade: um dos locais mais perigosos para você levar o seu filho e pegar sarampo, se ele não for vacinado, lógico, é justamente a Flórida, Disneylândia, onde, infelizmente, leis anti-vacina acabam prosperando e vários surtos já foram registrados. É só você dar um Google, surtos de sarampo na Disneylândia, já teve que ser fechado, inclusive, a maior Disneylândia do mundo, que é a que fica ali perto de Orlando. Então, sim, é necessário uma vigilância em cima desse caso para confirmar ou não se é sarampo, se for fazer o bloqueio vacinal, tanto de crianças ou adultos que estejam próximos. É uma doença que, veja que retrocesso. 2016 já são quase 10 anos, certificado internacional de erradicação do sarampo. O Brasil tinha, outros países da América Latina também, mas por conta de ondas anti-vacina que começaram antes da pandemia, a gente já conversou sobre isso, o sarampo voltou a circular com muita força em determinados países. São 39 casos suspeitos em Marília, é bastante. E a questão vacinal no município, se a gente pegar a questão local lá, 86% do público-alvo recebeu a primeira dose e 73% a segunda. Então, você vê, até das pessoas que levam vacinar, por algum motivo já não fazem a segunda dose, né? É preocupante essa situação, né, doutor? E assim, de novo, né, sem alarde nenhum, mas trazer para Botucatu, por ser Marília aqui na região, existe algum risco para nossa cidade? Existe, porque o vírus circulando, ele é necessário para entrar numa cidade a depender daquilo que a gente chama de imunidade de rebanho. Eu não sei de cabeça como estão nossos índices de vacinação contra a tríplice viral, contra sarampo aqui em Botucatu, né, principalmente na população infantil, lógico, né? Mas se você tem uma grande barreira imunitária, se você tem mais de 90% ou 95% das crianças vacinadas, mesmo que você tenha 1 ou 2 casos, o vírus não consegue progredir porque a próxima pessoa, a próxima criança que ele vai infectar está vacinada. É isso que a gente chama de imunidade de rebanho. Então, se a comunidade toda está vacinada, mesmo que um não esteja, ele vai estar protegido. E sim, aumenta o nível de alerta para que outras cidades da região façam o trabalho de casa, e Botucatu é exemplo nisso, aumente a cobertura vacinal para que essas doenças não voltem a circular. Sarampo é uma doença que mata. Perder uma criança por sarampo em 2025 é voltar no tempo 300 anos. Agora, esse tipo de doença, a criança tem que ser vacinada a partir de que idade? O sarampo, por exemplo? O sarampo, ele tem um calendário de vacinação que começa logo ao nascer. São algumas doses que são feitas da tríplice viral e depois tem reforços. E é justamente o que eu disse, para que você tenha uma imunidade completa, não só do indivíduo, mas de todo um grupo, é necessário que haja ao menos 90% a 95% de cobertura, porque aí o vírus nem circula. É o que a gente tinha no passado, até 2016. Você não precisa atingir 100% de todo mundo. Aqui no Brasil a gente tinha muita dificuldade, agora não tanto para vacinação de populações ribeirinhas que vivem no Amazonas, porque é de difícil acesso. Mas quando você tem um grande contingente de pessoas vacinadas, um protege o outro. É isso, por exemplo, que o André levantou rapidamente aí e já mostrou em loco. Com 70, 72, 75% da segunda dose, você não tem uma população alvo com alta taxa de cobertura, e aí 25% de escape, o vírus acaba circulando. E infelizmente, alguns desses casos pode evoluir para forma grave e óbito. Sarampo não é sempre uma doença benigna em criança. Eu consegui levantar aqui alguns índices de cobertura vacinal em Botucatu. Covid, por exemplo, 2,77. O pessoal parou de se vacinar, né? 2,77. A maior aqui, acho que com menores de 1 ano de idade, é Pneumo 10, que tem 84% de cobertura vacinal.
E a menor é de febre amarela, com 75% de cobertura vacinal. Inclusive, as pessoas que tiverem curiosidade, no Ministério da Saúde tem todos esses dados, né? E é importante até a gente tratar disso, porque 75% febre amarela, né, doutor? Uma doença também que está sempre trazendo novos casos aí, é uma cobertura baixa, no meu ponto de vista. Cobertura baixa, e nós vamos começar a época do calor, as pessoas vão para as cachoeiras, Indiana, Marta, são áreas que já são áreas de contato da área rural com a área silvestre, onde existem primatas não humanos, existem macacos que vivem na copa dessas árvores, e esses macacos podem estar infectados pelo vírus da febre amarela. E aí esses mosquitos que vivem na área silvestre são dois, chama hemogogos e sabetes. Eles não vivem na cidade, eles vivem só na copa das árvores. Eventualmente você está lá na cachoeira e ele pode te picar. Aqueles mosquitos que picam na cachoeira não são Aedes aegypti. Não tem Aedes aegypti ali porque ele não compete com esses outros. E eventualmente você pode ser infectado. Febre amarela é uma doença gravíssima. 20 a 30% de óbito, chegando até 50%, a depender do estado geral da pessoa. E de repente esse mosquito ele é quase que imperceptível. Esse é o pequenininho que tem um nome. Não, o pequenininho é o mosquito pólvora que pode transmitir, entre outras doenças, a febre do ouro-puxe, mas esses mosquitos que picam na região entre a área rural e a área silvestre são dois, eles vivem na copa das árvores. A hemogogos e sabetes, é parecido com a Aedes, não tem como diferenciar. Entendi. Mas são duas espécies distintas. Quando não tem muito macaquinho, eles descem, quando é cheio de ser humano ali, por exemplo, na cachoeira, fazendo trilha, eles acabam falando, bom, não tenho a minha refeição principal, vou no ser humano mesmo. E aí pode transmitir febre amarela. Por isso, a necessidade, a gente lembra que foi 2008 e 2009, que a gente viveu aqui em Botucatu um surto grave de febre amarela. Na região toda foram mais de 50, 60 óbitos, porque o vírus veio vindo lá da região amazônica, passou pelo Mato Grosso do Sul, passou pelas cidades que tem a Rondon, chegou aqui e mais recentemente, em 18, 19, chegou em São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive com casos autóctones nessas duas grandes metrópoles. E com relação à cobertura vacinal, doutor, eu às vezes me pergunto, né? A gente sabe das vacinas, mas pra gente que é um pouquinho mais velho, como é que você faz esse acompanhamento? Porque a criança, minhas filhas têm a caderneta lá, se falhou alguma, a gente vai ter esse controle. E pra gente que é um pouco mais velho, como é que faz esse controle pra deixar as vacinas em dias, ou se tem uma mais importante, não, tem que focar na febre amarela, temos que focar em tal. Como é que a gente faz isso? Existe hoje em dia, 2025, né? Ferramentas muito rápidas em saúde que nos permitem individualizar a necessidade vacinal para cada grupo etário e a depender também de comorbidade. Então, por exemplo, você, André, 43 anos, não tem diabetes, mas, por exemplo, tem asma, a gente coloca tudo isso, tudo em aplicativo, porque as vacinas têm as suas indicações, têm os seus públicos-alvo, e aparece lá, por exemplo, bom, tem asma, tem DPOC, é necessário vacinar contra pneumococo, também contra vírus social respiratório. O idoso, a gente está dando muita atenção, porque, veja, a população mundial está envelhecendo, que bom. A nossa expectativa de vida 10, 20, 40, 50 anos atrás era muito menor do que é hoje. E com o passar da idade, eu já comentei isso aqui, existe o fenômeno da imunossenescência. Então, cada vez mais é necessário a gente proteger essa população que está envelhecendo, 60 a mais. A gente calcula que em 2030 haja 2 bilhões de pessoas acima de 60 anos. E essas pessoas têm uma certa dificuldade a lidar com doenças que os mais abaixo de 60 não têm. Então, individualizar a vacinação é essencial para proteger essas populações que são mais vulneráveis, mas que, na verdade, já estão se tornando uma fatia muito grande. Doutor, de repente eu estou em qualquer cidade do estado de São Paulo, de repente qualquer cidade do Brasil, eu procuro uma unidade de saúde para saber se a minha vacina está em dia. Hoje a informática, essa rede, ela consegue informar naquele posto lá em Quixeramobim, no Ceará, por exemplo, que se eu estou com a vacina em dia? Consegue, porque o sistema de vacina ele está quase todo integralizado. Algumas vacinas ainda, a depender de campanhas pontuais, não entram no sistema, mas a maioria sim.
E todos os sistemas, hoje em dia, a grande parte dos serviços do SUS trabalham com prontuário eletrônico e já existe essa indicação. Você coloca lá o paciente, por exemplo, tem 65 anos, diabetes, DPOC, já aparece quais são as vacinas que é necessário você indicar. Isso tanto na rede pública quanto na rede privada. Tem algumas vacinas, por exemplo, que a gente ainda não tem na rede privada. Eu vou citar uma que até é algo que merece ser falado. Eu já comentei aqui algumas vezes, mas a vacina contra herpes zoster. Herpes zoster é uma doença que no meu consultório particular a gente está vendo aos montes. Nós estamos vivendo uma época muito difícil em termos de política, de economia. As pessoas estão muito ansiosas e casos de herpes zoster em pessoas com menos de 50 anos, o que era raríssimo antigamente. Essas últimas 2 semanas, eu vi 5 casos, todos em pessoas com menos de 50 anos. Ainda em pessoas com mais de 50 anos, mais frequente ainda. O herpes zoster é a reativação da antiga catapora. A pessoa teve catapora na infância, todo mundo que teve catapora na infância pode um dia desenvolver herpes zoster, que é aquele cobreiro, aquela mancha vermelha que sai das costas e que pode vir aqui para a região do tórax, do abdômen, nas pernas ou até mesmo no rosto. E ele causa uma dor alucinante, é muito forte e pode deixar sequelas, que é a neuropatia pós-herpética. E para isso nós temos uma vacina. Essa vacina é contra herpes zoster, 2 doses com intervalo de 2 meses. Só tem na rede pública, mas está já sendo pleiteada no SUS. Então, tem uma campanha, na verdade um projeto de incorporação no SUS, a Conitec, que é a Agência Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, está recebendo inclusive colaborações e provavelmente ela já vai entrar para populações mais velhas que têm mais herpes zoster. Estou dando um exemplo de uma vacina que ainda não tem no sistema privado, no sistema público, mas já tem no sistema privado. Mas a grande maioria da cartela de vacina tem sim, já nas unidades básicas de saúde, e cabe o cidadão ir lá e atualizar sua caderneta de vacinação. E é fácil do médico diagnosticar que é a herpes zoster. Eu tomei as 2 vacinas, são 2 doses. São 2 doses. Tomei uma em janeiro do ano passado e outra depois em março. 60 dias parece que é o intervalo. Isso, né? Intervalo ideal 2 meses. E é fácil identificar, de repente, olha, eu não tomei, eu tô com uma queimação na pele, alguma coisa. O profissional, o médico, ele consegue identificar que é herpes zoster? Super fácil, é uma doença que ela é de reconhecimento muito rápido, porque o indivíduo começa primeiro com uma sensação de hiperestesia, por exemplo, aqui na região do tronco, perto das costelas, geralmente essa apresentação pode aparecer nas pernas, pode aparecer no rosto, como eu disse, e essa hiperestesia começa a ficar vermelha, então uma sensação de formigamento, de picadas, e aí começam a aparecer pequenas vesículas, bolhas, e aí já é uma fase mais avançada e muita dor. E essa dor, como eu disse, depois que as vesículas secam e formam crostas, essa dor pode ficar crônica entre meses a anos. É uma dor que na escala que a gente tem comparativa é bastante semelhante, em casos moderados a graves, à dor do parto ou a dor de cálculo renal. Por isso, na suspeição de herpes zoster, deve-se procurar o médico imediatamente. Nós temos tratamento com antiviral, que é feito a ciclovir ou valaciclovir nos primeiros dias de sintomas, o que obviamente diminui a chance dessa dor ser mais intensa e da complicação também. Mas tudo pode ser melhor ainda se todos fizessem como você, Márcio, a vacina. Eu já contei essa história aqui, eu não tenho 50 anos ainda, então nem estou na faixa de idade para tomar, mas eu fiz, porque 2 anos atrás eu fui pro Everest, fui fazer aquela trilha do acampamento base, eu falei, poxa, vou ficar dias num frio intenso, dormindo em condições que não são as mais ideais, comendo não sei o que, vou imunossuprimir. No teto do mundo, não vou ter herpes zoster lá. Né? Melhor não. Tomei a vacina e fiquei tranquilo. E vi casos de herpes zoster lá, justamente porque as pessoas não se vacinaram. Que loucura. E como é que era antigamente? Quando não se falava nem esse nome, se falava cobreiro. Né? As pessoas não tinham vacina. Não. E como é que acontecia? O doutor falou que pode ficar, inclusive, uma coisa crônica pro resto da vida.
E como é que era naquela época, doutor? Na época dos incas e dos maias, as pessoas sofriam dores lacinantes, e isso é importante dizer, a sua pergunta é muito importante, porque o episódio de herpes zoster pode ser recorrente. Você pode ter a reativação, então, herpes zoster é a reativação daquela catapora que você teve lá com 5, 6, 7 anos, você vai ter com 50, 60, ou mais cedo, como eu disse, tem casos surgindo cada vez mais cedo. E aí você pode ter o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, isso debilita. Nada mais debilitante do que você ter uma dor crônica. E a dor é de alto nível, incapacitante. Por exemplo, um idoso que já tem um monte de problema de saúde, mas ainda consegue ir na padaria, tá fazendo ali, brincando com seu netinho. Essa dor é aquilo que acaba colocando um ponto final na jornada. Então, a vacina contra a herpes zoster, por isso até a gente está lutando pela incorporação no SUS, ela não é barata. Você lembra, você comprou? É disso. Deve sair as 2 doses, algo por em torno de R$1.500, R$1.600 as duas. R$1.600. Cada uma 800. Não é uma vacina barata, mas para quem tem condição, altamente efetiva. E a gente está lutando, quando a gente fala a gente, né? Eu sou coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Nós fizemos uma contribuição enorme na consulta pública, explicando por que isso é necessário, e provavelmente vai ser aprovado já para o próximo ano. Bom, são 7h26, vamos fazer um intervalo? Vamos. 6h30, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de terça-feira aqui na Prevera FM, hoje recebendo aqui o médico infectologista, Dr. Alexandre Naime Barbosa. Só um detalhe mais. Primeiro, convidar os nossos ouvintes a participarem, se tiverem qualquer questão, o doutor Alexandre está aqui, aproveitem a presença dele para tirar dúvidas, e agradecer uma presença ilustre aqui hoje no nosso programa, nosso companheiro de bancada. Eu só não vou falar com qual camisa de time que ele apareceu na foto aqui, mas disse o seguinte, Lorival Panhose: essa vacina só toma uma vez na vida. Eu tive catapora, aliás, tive tudo: cachumba, catapora, sarampo. Então, o Lorival, inclusive, se a gente trouxer para nossa realidade aqui do que estávamos falando, ele corre o risco de ter a herpes zoster, porque já teve catapora. Isso, Lorival, por favor, faça a vacina contra a catapora, você vai estar se livrando de uma doença que é realmente muito chata e que pode deixar dor por meses ou até anos. E aí, até a gente fora do ar aqui, lembrando, para trazer exemplos, né? Uma conhecida minha agora, há alguns meses, teve herpes e ela tem 45 anos, minha idade. Mas também falou de uma pessoa mais nova. De um amigo que pegou no rosto, inclusive, não tem 45 anos. Imagina a dor de um herpes zoster no rosto, pode pegar o ramo oftálmico, pode deixar cego, inclusive. Agora, doutor, de repente, eu que tenho a mesma idade do Lorival vai me alcançar agora dia 23 de outubro, eu não tenho informação se eu tomei ou não a vacina com relação àquelas doenças chamadas de crianças, tá? Como é que eu faço? Eu não tenho informação, não vai estar no computador, e aí? Quando você não tem uma vacina registrada, você faz ela de novo. Então, esse é um princípio básico da vacinologia. Você pega uma criança ou um adulto que você não tem informação, ou às vezes chega um estrangeiro que você, expatriado ou migrante, você faz o esquema inicial completo, faz tudo de novo. Então, sempre a ideia é completar, fazer todas as doses, se você não tiver essa informação. Não há risco em você fazer novamente, caso tenha feito no passado e não tenha essa informação. Agora, caso exista a informação de que tenha sido dada, você completa sempre o esquema. Essa é a regra básica da vacinologia. É uma informação bastante importante, porque tem muita gente que fala, eu não lembro, se eu tomei ou não tomei. Sim. Então é importante. E todo dia hoje surgem novas informações com relação a doenças, né? Eu tenho um neto que estava gripado no domingo, aí a escola teve mais um caso, tal. A preocupação é constante hoje, o mundo mudou tanto, as doenças, o leque de doenças aumentou, doutor? Não, na verdade aumentou nossa capacidade de fazer diagnóstico de vírus ou de bactérias diferentes. Então, esses surtos de doenças respiratórias que acontecem em ambientes fechados, como escolas, universidades, fábricas ou repartições públicas, agora a gente consegue identificar o agente causal. Muitas vezes o mais comum de todos, né, que causa a doença mais grave é a influenza. Há pouco tempo atrás não era o SARS-CoV-2, o vírus da Covid.
Temos outros, como o que eu citei, o vírus social respiratório, adenovírus. Tem uma série de vírus que vão levando a surtos de doenças que podem, em alguns casos individuais, ser muito grave, né? Então, isso nos faz conseguir delimitar quais ações são necessárias para, caso tenha uma doença que tenha vacina, fazer bloqueio vacinal. O André estava falando do caso ali de Marília, né, de sarampo, que já tem um caso suspeito e mais de 38 em investigação. Então, tudo isso nos faz aumentar a efetividade da vigilância, tanto em doenças respiratórias, mas outras síndromes também. Diarreia, por exemplo, lembra? No começo do ano nós tivemos um surto muito grave de diarreia no litoral. Sim. Que no começo não sabíamos o que era. Em 2, 3 dias ficou identificado que era norovírus, que é um vírus de transmissão, principalmente de consumo de água contaminada. Então, essa vigilância e com o avanço das tecnologias de diagnóstico, a gente fala de biologia molecular, nos facilitou tanto a identificar quanto a tratar e prevenir novos surtos. Mas antigamente o que acontecia era morrer milhares de pessoas sem saber o que estava acontecendo. E a gente lamenta, né, quando doenças que já foram erradicadas do Brasil há anos, de repente a gente ouve falar dela novamente, fala, mas se não estava morta, já tinha ido embora, volta porque de repente uma Disney, de repente casos também, a Venezuela trouxe também alguns casos para cá também, lá naquela região do Acre, que está se espalhando. Isso, se não tiver vacina, se espalha mesmo, né? Na Venezuela foi a região ali de Roraima, Pacaraima. Eu estive lá, eu atendi durante algumas semanas os refugiados, e eles não têm realmente na Venezuela acesso a essa coisa fantástica que a gente tem do Brasil, que é o SUS e o Programa Nacional de Imunização. E veja que paradoxo, Márcio. As vacinas são vítimas do próprio sucesso. Quando você tem uma vacina muito boa, como é a do sarampo e outras, né, que tem dentro da tríplice viral, e erradica, expulsa uma doença, as pessoas falam, desapareceu, então eu não preciso mais tomar. Veja, as vacinas são vítimas do próprio sucesso. E aí baixa a guarda, vem casos importados, porque hoje o mundo é globalizado. Eu tô aqui hoje, segunda-feira à noite, tô chegando no Charles de Gaulle em Paris. E aí é aquela troca de patógeno. Então, por isso que a vacinação precisa estar sempre em dia. Doutor, vamos aproveitar a sua presença aqui para conhecer um assunto que não é tão tratado. Acho que, não sei se o doutor já falou sobre isso aqui em Botucatu, até porque é uma novidade, que é a leishmaniose. E digo novidade porque é uma doença que vem caminhando. O doutor até falou de outras doenças que fazem esse caminho também, mas a leishmaniose, ela veio lá da região Mato Grosso do Sul, caminhando sentido Rondon, caminhando, é claro, né? Contaminando ali animais pelo caminho e também seres humanos. Para sua área, né? Essa questão da epidemiologia, a leishmaniose também acende algum alerta nesse sentido? Esses casos que aconteceram agora em agosto, né, em Botucatu, mostram claramente esse caminho que você citou, André. A gente já sabia que isso ia acontecer, porque outras doenças, eu já citei o exemplo da febre amarela, aconteceu a mesma coisa, né? Então, antigamente a leishmaniose visceral, ela era mais restrita ao extremo oeste do estado de São Paulo, fazendo fronteira ali com o Mato Grosso do Sul e a região de Prudente, Araçatuba, Birigui, e aí veio vindo Lins, depois chegou em Bauru, muitos casos lá de leishmaniose visceral em Bauru, depois Lençóis Paulista, né? Não é aí veio São Manuel, não tem como. Surpresa nenhuma. Infelizmente. Essa doença é transmitida por um mosquito, o mosquito palha, um pouco diferente, o Lotisomia longipalpis. Ele pica alguns animais silvestres, que são reservatórios da Leishmania brasiliensis, que é o causador da leishmaniose visceral. Tem uma outra forma de leishmaniose, que é a cutânea, mucocutânea. E essa visceral, ela pega o corpo todo. São o mesmo vírus ou não? Na verdade é um parasita, não é um vírus. São o mesmo? Não, são diferentes. O que causa a doença mucocutânea, que é mais leve, que é a famosa úlcera de Bauru. Tem até um nome na medicina. Tem até um nome, Bauru. Chama úlcera de Bauru. Ela atinge cartilagem, pega o nariz, pega a mucosa aqui da boca, do nariz. E esse é uma espécie de leishmania.
E tem a outra, que é a Leishmania brasiliensis, que causa a leishmaniose visceral, uma doença grave que afeta todo o corpo, e crianças, pessoas mais velhas e imunossuprimidos podem ir a óbito facilmente pela leishmaniose visceral. O que tivemos aqui em Botucatu não foram casos em seres humanos autóctones. Não foram. Foram 3 casos confirmados em cães, que são hospedeiros incidentais, intermediários, mas a depender do número de cachorros ou cães que a gente tem sem controle, cães de rua, ou que não estão adequadamente com coleira repelente, isso pode se alastrar. Então, a vigilância ambiental, obviamente, de Botucatu está com alerta máximo em relação a esses casos que aconteceram. A gente percebe na cidade que existe um número relativamente pequeno. Eu moro em Botucatu há exatos 30 anos, cheguei aqui em 95. Existe um número bem pequeno de cães de rua, de cães errantes, antes era muito maior. Esse controle é fundamental, porque se você faz o cuidado do animal, tem uma coleirinha repelente, você evita ou diminui a chance dessa doença propagar. Mas ela já chegou. Então, provavelmente, muitos animais silvestres da nossa região, a gente tem, ainda bem, uma fauna silvestre muito grande, tamanduá, tatu, marsupiais, muitos desses animais são reservatórios naturais da leishmaniose visceral. Então o mosquito pica esses animais e eventualmente pode picar um cachorro, e como o cachorro é muito próximo do ser humano, acaba sendo mais fácil a transmissão do mosquito picar o cachorro e depois picar o ser humano. Isso não significa, obviamente, fazer o que aconteceu em outras cidades, matança indiscriminada dos cachorros. Tem que haver vigilância. Que bom que a vigilância nossa, Botucatu é exemplo nisso, conseguiu identificar esses casos, manejar tudo isso, e até onde eu soube não houve, depois de agosto, mais casos positivos de leishmaniose visceral canina em Botucatu. Mas, obviamente, como a gente já discutiu tanto do sarampo e outras doenças, o alerta tem que continuar alto. Eu tenho 2 perguntas de ouvinte aqui, claro, mas eu não vou deixar passar essa, porque eu falei vírus, né? E é uma, como que o senhor falou, é um parasita. Muda alguma coisa no tratamento, Muda completamente. Como é que a gente pode entender? Porque na minha cabeça era um vírus também, tudo é vírus, né? Mas tem vírus, tem bactéria, tem parasita. Para ser mais nocivo, tem alguma relação de ser? O parasita, ele é uma célula, é um micro-organismo grande, muito diferente do vírus, né? O vírus nem é considerado um ser vivo, mas os parasitas são muito evoluídos. Por exemplo, doenças que são causadas por parasitas, né? Protozoários, doença de Chagas, leishmaniose, malária, todos esses são protozoários que habitam células humanas e que são de difícil erradicação, difícil tratamento. Se espalham pelo corpo todo, se confundem com o sistema com células nossas, confundem o sistema imunológico e podem perdurar durante meses ou anos e podem levar à morte. São doenças que, principalmente em populações mais vulneráveis, imunossuprimidos, idosos, crianças, leishmaniose visceral causa óbito. Mesmo em pessoas que são jovens, é uma doença bastante grave. A pergunta do ouvinte aqui, posso trazer mais? Claro. O Luiz perguntou pra gente aqui, acho importantíssima a pergunta dele também, para desmistificar, ou pelo menos falar, né, o seu pensamento com relação a algo que foi muito divulgado nas redes sociais, que é a relação da vacina com o autismo, doutor. Isso, infelizmente, aconteceu no começo da década de 2000, uma pesquisa que relacionava justamente a vacina tríplice viral com casos de autismo. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, a pessoa que fez essa, entre aspas, pesquisa, que foi fraudada, perdeu o registro de exercício de medicina nos Estados Unidos, uma pessoa que infelizmente fraudou os dados dessa pesquisa e causou uma fake news gravíssima. Foi isso que deu o start, o kickoff dos movimentos anti-vacina nos Estados Unidos. E não tem a menor comprovação científica. Os casos de autismo estão aumentando, sim, porque estão aumentando a nossa capacidade de diagnóstico. É a mesma pergunta que você me fez. Os vírus estão aumentando? Não, está aumentando a nossa capacidade de diagnóstico.
Antigamente, o espectro autista, né, que na verdade não é autismo, não é uma doença sim ou não. É uma doença que vai de graduação. Doença não, né? Desculpe que eu falei um termo muito errado. É uma condição que vai de variação, desde um espectro autista muito leve até formas que são mais sintomáticas. E antes a gente não fazia diagnóstico, falava aquela pessoa é estranha, é esquisita, e hoje a gente sabe que não se deve nem se referir dessa forma. Então, nós estamos aumentando os casos de autismo porque está aumentando o diagnóstico. Isso não tem absolutamente nada a ver com as vacinas. Perfeito. Uma outra pergunta aqui de ouvinte, ela pediu inclusive para não se identificar porque é funcionária, mas ela está perguntando sobre o uso de máscara nas unidades básicas de saúde, se permanece obrigatório para os trabalhadores sem sintomas respiratórios, pois em lugares de maior complexidade, como o HC, já foi desobrigado. A Secretaria de Saúde Municipal, ainda segundo ela aqui, ainda cobra o uso de máscara. Interessante essa pergunta até no modo geral, né? Porque a gente viveu um momento que a gente não conseguiu esquecer ainda, que foi a pandemia. Como é que está isso? Qual é a recomendação hoje? E se existe, até para que a ouvinte possa ser respondida, alguma obrigatoriedade, algo legal que essa utilização deve ser feita em unidades de saúde? O uso de máscara deve ser utilizado em ambientes em que você possa ter contato com pessoas, a gente chama de sintomático-respiratórias. Então pensa, por exemplo, eu dou plantão, eventualmente. Eu vou atender no pronto-socorro. Eu não sei o que vai chegar ali para mim. Se é um indivíduo que está se queixando de tosse, de espirro, de dor de garganta. Então eu já me prevenindo em ambientes que você sabe que tem alta possibilidade de atender sintomático respiratório, é mais do que necessário se utilizar a máscara. Porque depois de 5 minutos que você está conversando, você percebe que é um caso suspeito de influenza ou de Covid ou de tuberculose, você já se infectou. Então depende do ambiente. Em ambientes em que você tem uma alta taxa de circulação de pessoas com sintomas respiratórios, é sim necessário o uso de máscara. Assim como, por exemplo, locais onde você atende pessoas que são imunossuprimidas e que você não vai querer passar para essas pessoas, né, doenças infecto-contagiosas do ponto de vista respiratório. Depende muito do ambiente. Agora, por exemplo, vamos mudar de cenário. Um ambulatório de urologia, onde você vai atender idosos que vão lá para fazer rastreio de câncer de próstata ou no mutirão de mamografia para detectar câncer de mama. Bom, e não é necessário. Depende muito do ambiente que você está individualizando. São 7h46, vamos fazer o nosso último intervalo. Já voltamos com as últimas perguntas para o doutor Alexandre Naime Barbosa, que é o nosso entrevistado de hoje no Primeiro Jornal. 7h49, voltamos com o Primeiro Jornal, finalzinho agora aqui na feira. Doutor Alexandre, a gente falou aqui de doenças erradicadas no Brasil, que infelizmente estão voltando, mas eu me lembro de entrevistar um grande colega seu, doutor Domingos Alves Meira, em várias oportunidades, 1989, 1990, o começo da divulgação da chamada AIDS, né? HIV. Essa doença, inclusive o preconceito com relação à doença era muito grande naquela época, né? Levou grandes nomes do mundo artístico, né? Hoje em dia, como é que está a questão do HIV? O senhor deu uma entrevista recentemente, inclusive no Fantástico da Globo. Seria bom de tocar nesse assunto, porque o HIV continua circulando entre nós mortais, né? O HIV, ele, nesses últimos 40 anos, ele foi descoberto em 81, né? Já tem quase 45 anos, nós tivemos uma verdadeira revolução. Hoje em dia o tratamento contra o HIV promove, e é muito simples, 1 a 2 comprimidos, uma expectativa de vida normal. As pessoas que vivem com HIV hoje têm o mesmo número de anos projetado do que a população em geral. E não transmitem. Então o tratamento hoje permitiu acabar com 2 dos principais problemas do HIV. Seria morrer mais cedo ou transmitir. E agora o próximo passo, que foi justamente o tema da entrevista no Fantástico, foi a pesquisa de um colega da Escola Paulista de Medicina, o professor Ricardo Dias, que foi um dos meus orientadores de doutorado, junto com o Domingos Alves Meira.
ele é um dos pesquisadores mundiais em relação à cura do HIV. E numa das pesquisas piloto que ele já publicou, que ele publicou, aliás, agora em agosto, por isso teve essa entrevista, um dos pacientes conseguiu atingir algo muito próximo do que a gente pode imaginar como cura. Veja bem, não é para dizer que nós já chegamos lá, mas abriu uma janelinha, abriu uma luz no fim do túnel. Um dos pacientes de 30, de que ele fez um super tratamento, colocou, além da medicação habitual, várias outras e outras experimentais, foi um estudo piloto. Uma desses pacientes ficou quase 2 anos sem precisar tomar medicação, indetectável, sem o vírus no sangue, e negativou a sorologia para HIV. Isso foi um dos poucos casos relatados no mundo. Então é óbvio que não dá para fazer para todo mundo, é um tratamento experimental, um estudo inicial, piloto, fase 1, mas que agora abriu uma janela imensa de oportunidades de se tentar, e isso está acontecendo, de ampliar esses estudos de cura de HIV, porque as pessoas hoje já vivem muito bem, como eu disse, com a mesma expectativa de vida, sem efeito colateral das medicações, não transmitem, mas precisam tomar remédio todos os dias e tem que coletar exames. Que bom seria se um dia a gente pudesse estar aqui, talvez daqui a uns 15, 20 anos, falando que nós estamos curando as pessoas, né? E talvez isso seja a luz no fim do túnel. Então, vários grupos de pesquisa trabalham com cura do HIV ou remissão sustentada. A ideia é fazer com que as pessoas cada vez mais tenham necessidade menor de tomar medicações e de fazer exames, mas a situação que a gente vive hoje já é muito melhor do que há 20, 30 anos atrás, quando as pessoas morriam sem tratamento, não tinham o que se fazer, como você lembrou nos casos do Cazuza, Fred Mercury e tantos outros. Que coisa, né? E é uma coisa assim, a gente jamais imaginaria o avanço da medicina quando você, hoje em dia no noticiário, por exemplo, quando que a gente fala de HIV aqui? Raramente, né? Por quê? Porque nós sabemos, já fizemos outras entrevistas, inclusive com o doutor Alexandre, para saber que hoje existe um tratamento. Antigamente era um coquetel de remédios que se tomava, né, doutor? Acho que 30 e poucos comprimidos, uma coisa maluca, né? O coquetel era por conta da figura de linguagem, né? Vinha lá uma combinação. Na época, os meus pacientes falavam: eu não tenho vontade de almoçar e jantar, porque eram 20 e poucos comprimidos de manhã, 20 e poucos à noite, vivia para tomar aquilo. E são pessoas que eu admiro demais, como a gente aprende sendo médico, né? Eu sempre falo que eu recebo muito mais do que eu dou, porque a vontade de viver, a gana de você fazer um tratamento desse é como uma quimioterapia, mas para a vida toda, né? E hoje não tem nada disso, é 1, 2 comprimidos sem efeito colateral nenhum, as pessoas vivem muito bem. Já aconteceu essa revolução. E o próximo passo é justamente esses estudos de cura, que o Brasil tem a honra de ter um pesquisador de ponta, né? Que pelo menos em um caso a gente já conseguiu vislumbrar que talvez esse tipo de abordagem de um super tratamento, tem vários detalhes, né? Mas há 15 anos atrás a gente não estaria falando sobre isso. Doutor, com relação agora do outro lado, né? A gente sabe que no começo, nessa época que o Márcio citou aqui, a principal ferramenta que se utilizava contra o HIV era a transmissão, né? Era não deixar transmitir, então uso de preservativos. E com essa tranquilidade que apresenta a proximidade da cura, isso não coloca em risco a questão da transmissão? Como é que o senhor, que trabalha com isso no dia a dia, avalia essa situação do relaxamento da transmissão frente a novas formas de tratamento? Sua pergunta é fantástica, André, porque nos traz uma coisa muito importante, que é a baixa percepção de risco. Quando, principalmente os mais novos, que não viveram como nós que temos 40, 50 anos, aquele impacto, né, do HIV/AIDS, acham que normaliza, uma doença crônica. Então, o uso de preservativo por jovens é praticamente nulo, do preservativo peniano ou do preservativo vaginal. E, infelizmente, a cada ano, 40 a 50 mil pessoas se infectam pelo HIV no Brasil. Esse número está aumentando, principalmente nos mais jovens, entre 13 a 19 anos, que são as pessoas, são os jovens que estão entrando na vida sexual. Então, ainda que não seja mais uma sentença de morte, ainda que não seja mais uma doença fatal em 100% dos casos, não é legal viver com HIV, porque você vai ter que tomar remédio todos os dias, fazer exames, justamente o que eu estava dizendo, e ainda, como você bem colocou, Márcio,
preconceito e estigma. Então hoje a gente tem formas de prevenção. E uma das novidades é que chegou no Brasil, e inclusive nós da Sociedade Brasileira de Infectologia, eu no meu CPF, junto com a fabricante da medicação, a GSK, solicitamos a incorporação pelo Ministério da Saúde de uma injeção a cada 2 meses. E você não pega HIV. É a PrEP injetável, profilaxia pré-exposição injetável. Uma injeção muscular, intramuscular, a cada 2 meses e você não se contamina pelo HIV. Não é a mesma coisa que uma vacina, porque o que tem ali não é algo para estimular o sistema imunológico, é uma medicação, mas ela dura 2 meses. Funciona mais ou menos como uma vacina, já está disponível no mercado privado e, como eu disse, nós solicitamos à Conitec a incorporação no sistema público. Então, muito provavelmente, daqui a uns 4, 5 meses, talvez a gente possa retornar aqui falando já da disponibilização de uma injeção a cada 2 meses para você não se infectar pelo HIV. Isso já existe na forma de comprimidos. Inclusive lá no site de infectologia, temos um ambulatório, 2 ambulatórios que oferecem PrEP oral, um comprimido todos os dias e você não se infecta. Mas a partir do momento que isso se torna uma injeção a cada 2 meses, fica mais fácil de você não esquecer os comprimidos, o que vai facilitar a vida de muita gente. Doutor Alexandre, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Claro que mensalmente seria interessante tê-lo aqui para trazer sempre as novidades. Depois dessa viagem para a França, quem sabe ainda novembro, dezembro, tenhamos a presença do doutor Alexandre aqui na bancada do Primeiro Jornal. Muito obrigado, viu, doutor? Vai ser um enorme prazer. Muito legal estar com você, Márcio, André e todo mundo que está ligado aí na Prever FM. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.